A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quarta-feira e é um dia muito importante para todos nós, porque todas as quartas-feiras nós nos reunimos na casa do Senhor para oferecermos o nosso culto a Deus, para unirmos as nossas esperanças, as nossas expectativas, para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar ao nosso ministério. Por isso, já de antemão, quero deixar aqui o convite para logo mais às 7h30 da noite. Nossa igreja fica na Rua Maricá, 320, Campinho. Você será muito bem-vindo em nossa igreja, assim como é bem-vindo a esta programação. Eu quero saudar com muito carinho irmãos que estão aqui no Brasil, em qualquer estado, cidade, e aqueles que nos acompanham através da internet ou do satélite, irmãos que estão na Europa, no Oriente Médio, na África, enfim, onde esta programação estiver chegando. Você talvez não esteja próximo a nós fisicamente, mas nós compreendemos que há um só Espírito, a Bíblia assim nos ensina, e esse único Espírito une os filhos de Deus que formam um só corpo. Então, independente de onde você esteja nesse momento, nós formamos a grande igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, e eu tenho a certeza de que Deus falará ao seu coração e você vai sentir o mover de Deus, você vai sentir o Espírito falando a sua vida, gerando transformação, gerando novas atitudes, novos pensamentos, porque a palavra tem este poder. A palavra de Deus, quando chega a uma vida, quando chega a um lar, ela tem poder para restaurar, para transformar. E isso que tem acontecido com a vida de todos aqueles que recebem o nosso programa, a mensagem da graça de Deus, através dos lábios do nosso apóstolo. Como eu disse na abertura do programa, logo no início, hoje é dia de Seminário de Excelência da Graça de Deus, e eu quero mais uma vez deixar este convite para que você venha à casa do Senhor, separe este tempinho, essas 2 horinhas no seu dia, no meio da sua semana, para oferecer o seu culto a Deus, para renovar o seu compromisso com o Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para falar à sua vida. Estamos vivendo um momento muito importante em que o nosso apóstolo está tratando a respeito de famílias. As famílias têm sido um alvo do inimigo tremendo. As famílias têm sido atacadas, destruídas. As famílias têm sofrido com as situações adversas da nossa sociedade. As famílias têm se esboroado. E o que pode gerar mudanças dentro da família? O que pode dar esperança às famílias, se não a palavra da graça de Deus, se não o Evangelho de Cristo? Não há outra alternativa, não há outra opção. Jesus disse e fez uma comparação muito interessante, e nós sempre lembramos isso aqui no nosso ministério, que a nossa vida é como uma casa que deve ser construída sobre a rocha. O que é esta rocha? É a palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo. E ele diz que quando a casa ela é bem construída sobre a rocha, vêm os ventos, as chuvas, os rios transbordam, mas essa casa permanece, porque foi bem alicerçada, está firme, não cai. Assim nós podemos fazer uma analogia com a nossa família, uma família bem alicerçada, uma família que vive
estribada nos preceitos bíblicos, ela não é destruída. Mas Jesus também deu outro exemplo. Ele disse que a casa que é construída sobre areia, quando vem as chuvas, os ventos, essa casa desmorona. Ele disse mais, é grande a sua ruína. Por quê? Foi mal edificada. Não teve alicerces firmes e sólidos. Mas você está sendo convidado para edificar bem a sua vida, para edificar sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso, vem estar conosco logo mais. E agora você vai ficar então com a mensagem pacificador, leve 1 ou 2 com você. Daqui a pouquinho estarei de volta. 18, 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. Agora, se alguém é cristão e se recusa a ouvir o conselho de reconciliadores, a Bíblia diz à igreja. Ouça, aqui está um mistério de Deus. Quando diz à igreja, Jesus não estava dizendo, divulga os conflitos numa reunião, chama a pessoa na frente, como fazem algumas igrejas. Não. O que é isto? Diz à igreja. Se você buscasse o original, diz ao pastor da igreja, diga à liderança da igreja, diga ao governo da igreja, diga aos líderes para intervir, diga aos líderes da igreja que deem os conselhos. Então você percebe que a igreja fala com a autoridade de Cristo. Por isso é que eu acho um absurdo uma pessoa ser líder de uma igreja e não ter estrutura cultural, não ter estrutura bíblica, não ter estrutura teológica, não ter estrutura social, porque a igreja tem muitas implicações. Não é só bater palmas, ouvir e ir embora, isso tem muitas implicações. E é preciso, quando diz-o à igreja, quer dizer que é a igreja que tem autoridade. Olha lá o que diz o versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem esta autoridade de ligar e desligar. Então nós temos que nos habituar como evangélicos, amados, a seguir as regras bíblicas. Isto é denso. Isto é intrigante. Você vê exatamente uma cultura de conflitos na obra de Deus. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a Bíblia diz, obedece ao teu guia, você tem que ser submisso. Eu não mando na vida de ninguém, eu não tenho ciúmes de ninguém, eu não tenho jurisprudência particular sobre a sua vida, mas eu tenho autoridade e o governo da igreja nessas questões também. Porque se nós temos autoridade de pregar a palavra e de lhe garantir a eternidade, conforme a Bíblia ensina, um pacto melhor e superior, a igreja tem jurisdição para o governo e para a solução de conflitos. O que ligou, ligou. O que desligou, desligou. Então, amados, quando diz informa a igreja, quer dizer informa a liderança, para que as pessoas obedeçam aos guias. Então, se alguém mesmo assim se recusar a ouvir, olha, já houve a conversa em particular, não aceitou, já levou testemunho, aceitou, já comunicou à liderança da igreja, não aceitou, o que deve ser feito? Ainda há uma quarta alternativa. A igreja tem uma liderança e tem um corpo ministerial. Isto deve ser levado ao corpo ministerial. Temos um líder do corpo ministerial, o bispo Sérgio. Então, particular, 2 testemunhas, liderança da igreja, agora isto tem que ir adiante. Tem que ser comunicado ao corpo ministerial, para que todo o corpo saiba do comportamento de uma pessoa. Olha o que disse agora as posições que a igreja tem que tomar. 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis
de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição. Então, amado, eu não tenho comunhão com quem anda desordenadamente. Porque quem anda desordenadamente e não segundo a graça, não segundo o que eu estou ensinando, isso é uma pessoa extremamente perigosa. Paulo disse: aparte-se, não tenha comunhão, porque desde os céus, o paraíso, quando Lúcifer se rebelou, você pensa que ele se rebelou sozinho? Diz que a cauda do dragão arrastou um terço dos anjos. Então, Paulo está dizendo: olha, tem um irmão desordenado, está tomando atitudes equivocadas, não ouviu, não quis paz, não reconciliou, não ouviu testemunho, não ouviu liderança, não ouviu o corpo ministerial, aparta-te dele. Versículos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Bem, quem está dizendo isto é a Bíblia. Não te associes, não tome as dores de outra pessoa. Você não tem que tomar dores de uma pessoa que está equivocada diante de Deus, está errada diante de Deus, e tem sempre, isto é da cultura. A cultura nossa, do nosso país, é ser amigo e dar apoio ao que está errado. Não faça isso, porque você vai contra Deus. Então diz depois no versículo 15: todavia não o considereis inimigo, mas advertiu como irmão. Então a Bíblia tem todas as instruções de como fazer. Olha, procedeu, aparta, não tenha comunhão, não maltrata, não trate como inimigo, mas tem que ser o quê? Advertido. Minha experiência particular, 38 anos de obra de Deus, 36 anos de pastor. Eu conto nos meus dedos da mão, não é das mãos, da mão, quem foram as pessoas que foram advertidas e disseram: amém, eu errei, eu pequei, eu me calo. Aqui na minha mão. Qual é a tendência da pessoa? É se evadir da igreja. É dizer: a igreja é Babilônia, o pastor é do demônio, todo mundo na igreja não presta, não tem o Espírito Santo. E isto normalmente se divulga. Então a pessoa vai acatar, ou vai catar esta palavra, e outros acatam. Então liga para um e diz: você sabe, a igreja é do Babilônia, não tem o Espírito Santo. Oh, não tem, eu bem reparei que não tinha, não vi uma sombra, conforme eu tinha visto nos outros cultos. E aí começa. E aí, amados, é aqui que está a cultura diabólica do joio e do trigo. Quem é do Senhor, segue as instruções da Bíblia. Quem não é de Deus, segue as instruções do outro. Então, o que a Bíblia diz? Vamos lá. Se ele não te atender, considera-o como gentio e publicano. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que se uma pessoa diz que é cristão, o seu comportamento é indigno, anda desordenadamente, não aceitou resolver o seu conflito com a outra pessoa, não aceitou testemunho, não aceitou liderança, não aceitou corpo ministerial, amados, não é salvo, é profano, é gentio, é publicano. Então nós temos que buscar a paz e a reconciliação, sempre de forma bíblica. Mas quem se recusar a ouvir a liderança está infringindo-a na vontade de Deus. Jesus disse, foi Jesus que disse: considere como gentil. Amado, só Deus conhece o nosso coração. Olha o que disse 1 Samuel 16. Diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para o que eu registrei. O Senhor não vê como vê o homem. Amado, só Deus conhece o coração do homem. O profeta lá atrás dizia que o coração é enganoso. Às vezes você olha para uma pessoa e está dizendo: não, por esta eu ponho a mão no fogo. E às vezes é essa pessoa
que trama, que faz, que liga, que telefona e te destrói e quer destruir. Então, se é profano, trate-o como profano, diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz Apocalipse 2:23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Eu vos darei cada um segundo as vossas obras. Amado, Deus sonda o nosso coração. Outro dia, uma pessoa me disse uma coisa: pastor, o senhor tem que ser mais malicioso. Eu não consigo ser malicioso. Eu tenho um coração puro. Mas o senhor não sabia que ela já tinha um mau testemunho? Amado, eu não consigo. Sabe? I believe in people, good people. I believe in good people. Eu acredito em pessoas boas. Eu não sou um julgador, amado. Eu tentei fazer a escola de magistratura. Eu parei porque eu disse: eu tenho que condenar pessoas. Eu saio disso. E o bom julgador julga por si mesmo. Então, a Bíblia diz: olha, Deus sonda os corações. Olha, hoje um bispo me falou dentro do meu gabinete: mas apóstolo, não estava na cara que aquela pessoa... Eu disse: bispo, poderia estar na cara, mas meu coração não tem isso. Eu sou um homem puro. Eu não posso ser malicioso, mau. Já me deram essa recomendação: apóstolo, o senhor tem que ser mau, como é o não sei o que da igreja tal. Eu não consigo. Eu não consigo ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não consigo. Tem gente que lida dos dois lados bem, tanto é do demônio quanto é do diabo. Eu não consigo. Eu não tenho parte com Satanás. Não tenho. Em zero de participação com Satanás. Tudo que é obra do mal, eu estou fora. Então, se alguém se comporta como descrente, se desconsidera a autoridade da igreja, a liderança da igreja, deve ser tratado como descrente. E mais, a igreja não deve fingir que está tudo bem com aqueles que se recusam a ouvir a Deus. Pastor, então o que se faz na igreja? Bom, primeiro, se retiram os privilégios, se retiram os cargos, se revogam as condições de membro, e isto após esgotados todos os recursos de reconciliação. Finalmente, como é profano, nós temos a jurisdição, e você tem que entender isto, de excluir a pessoa das instalações da igreja. Nós já tivemos pessoas que vieram aqui para bater em outros, cristãos. Já tivemos pessoas cristãs que chegaram aqui para humilhar outros. Você acha que é um cristão? É profano. Tem que ser tratado como profano. Não pode participar das instalações da igreja quem não segue as regras bíblicas. Pastor, mas se é um bispo, se é um pastor, se é um líder, é-lhe retirado o cargo da igreja. Nós já tivemos casos de pessoas que eram do corpo ministerial, mentiram, tramaram, fizeram, aconteceram, simplesmente na autoridade e na jurisdição da igreja foi retirado o cargo. A pessoa pode se intitular lá fora, mas diante de Deus não é mais. Pastor, isso é muito denso tratar deste assunto. É verdade, amado. Por isso é que nunca ninguém quis tratar no Brasil. Sim, quando nós tratamos com regras bíblicas, Deus não é desonrado. O corpo de Cristo é protegido. E mais, ajuda o rebelde a perceber a gravidade do seu pecado. Porque era assim que Jesus procedia. Que às vezes a pessoa chega e difama outra e fica por aí mesmo. Este é o país da impunidade. Então é preciso a pessoa saber: olha, eu cometi um delito, eu errei, não quis aceitar, nem perdoar, nem ser perdoado, não aceitei a autoridade, não aceitei a ordem da igreja, então o negócio deve ser muito grave. João 4, 16 a 18 disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido.
Porque 5 maridos tiveste, esse agora que tens não é teu marido, como disseram. Então Jesus, amado, quando vê um pecado grave, ele age desta forma. A mulher samaritana chegou, pensava que ia tratar as coisas só de questões religiosas. Jesus disse: espera aí, vocês têm um grave erro, mude a sua vida. Você já teve 5 maridos, esse que você tem não é teu marido também. Quer dizer, esta confrontação, neste caso da mulher samaritana, deu certo, porque ela se converteu e passou a ser uma missionária, começou a dar testemunho, e muita gente foi salva naquela cidade, porque sabia da fama da senhora, e agora que ela se transformara. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mensagem Pacificador, leve 1 ou 2 com você. Esta mensagem faz parte de um módulo grande que nós temos com o título Pacificadores, e este módulo está disponível dentro do nosso site igrejacristovive.com.br. Você poderá assistir dentro do nosso site as mensagens, ouvir, pode imprimir a sua apostila, imprimir todas as apostilas e guardar na sua pasta, ou usar para evangelização, enfim, está tudo lá para o seu crescimento espiritual. Temos também uma livraria virtual, onde nosso apóstolo publicou mais de 150 títulos de livros, todos esses livros foram escritos tendo as séries de mensagens como base, então são livros importantes que vão edificar a sua vida certamente. igrejacristovive.com.br. Lembrando que hoje, logo mais às 19h30, nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. O nosso apóstolo fará uma pregação específica para as famílias. Estamos vivendo o momento das famílias, o módulo das famílias. É importante que você aproveite esta oportunidade e venha estar na casa do Senhor. Venha aprender a como edificar a sua vida, o seu lar, a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Logo mais às 19h30 na Rua Maricá, 320, Campinho. E lembrando que se você ligar agora para a nossa igreja, o número é 0 operadora 21 3017 90 90. Nós vamos lhe enviar este livro, Profecias para o ano de 2015. Já passamos do meio do ano, da metade do ano, mas ainda é tempo de você tomar posse destas palavras proféticas, aplicá-las à sua vida diária, para que você possa colher frutos de vitória. Na passagem do ano, nosso apóstolo ministrou muitas palavras importantes, e aqueles que as receberam estão colhendo já os frutos destas palavras. E nós queremos que você ganhe, receba este presente do nosso apóstolo. Você não vai pagar nada, nem agora e nem depois. É de graça, é um presente. Basta que você ligue 0 operadora 21 3017 90 90. Nosso programa está chegando ao fim, mas agora você vai ficar com um momento de louvor, adoração ainda, para se deleitar na presença do Senhor. E amanhã eu estarei de volta. Tenha um dia em perfeita vitória, graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Milagre acontecer, eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, o impossível aconteceu. Bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti.
Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. Ele não nos deixa sós. Ele é santo, exaltado, maravilhoso, o Rei dos Reis, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, princípio e fim, o alfa, o ômega, santo, aleluia. Cante aleluia. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.